atenção do valor da prece, né? Daquela coisa que a gente faz, não sabe direito o que está acontecendo, mas a gente tem aquela fé dentro da gente que mesmo de cabeça baixa e boca fechada, alguém está nos ouvindo. E usei esse slide também em todos os estudos, que a gente vai falar bastante dele hoje também. Espírita, amai-vos, né? Como diz a Nilceia, amai-vos, né? Como a gente é lento, né? 2000 anos e a gente ainda não conseguiu trocar essa palavra ainda, deve ter uma outra que vai substituí-la. E a gente está aqui aprendendo a amar, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo, né? Mas não é uma instrução qualquer, é uma instrução dentro dessa filosofia de vida, dentro desses ensinamentos que nos são trazidos. E Pai Miguel frisou isso quando falou em alinhamento com a lei divina. Então vamos realmente amar, mas amar a todos, amar como Cristo ensinou. É difícil, mas a gente está aprendendo. Vamos nos instruir, mas nos instruir nas coisas boas, nas coisas que vão fazer o nosso espírito crescer. E hoje, como a gente vai falar da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, isso estava me incomodando um pouco no começo do estudo. Eu falei, poxa, mas aqui todo mundo sabe o significado da prece, todo mundo entende a prece profundamente, a gente faz prece para tudo aqui, nós somos bons, né, preceiros, vamos dizer assim, bons oradores, mas será que o universo, o Pai colocaria novamente essa lição com uma abordagem às vezes que eu não entendia? É porque a gente tem que estudar desse jeito, é porque a gente tem que ouvir desse jeito. Foi a conclusão que eu cheguei. E isso acalmou meu coração, né? E a gente vai voltar nessa pergunta, o que é um espírito sofredor? Hoje é para a gente entender como a gente passa. Nós já estivemos do lado de lá várias vezes, já estivemos do lado de cá várias vezes. Quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento que não tem esse entendimento, esse discernimento que a gente já buscou, que a gente conquistou? Então, no slide 18, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse amai-vos. E a gente vai ver que o nosso Pai falou, nossos balizares estão nas leis diversas do Evangelho, como ele sempre frisa, como ele fala sempre das leis divinas, das leis que não tem como a gente mudar. E durante o estudo a gente vai ver isso também. A doutrina, né, a importância dessa doutrina vai nos mostrar que a gente não tem que mudar a lei para rezar, para pedir para alguém, para fortalecer alguém. A gente não vai modificar, né? Isso sempre em alinhamento com a lei divina. Então a gente atende plenamente esse objetivo de 2018, né? Usando esses balizares para a nossa vida, e o Evangelho nos convida sempre à prece, né? O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é esse que a gente está vendo, o capítulo 27, e ele é todo sobre preces. As preces são água com açúcar, que a gente faz todo dia, mas o prefácio e a explicação das preces são obras assim maravilhosas. É um capítulo que eu estou, por acaso, eu estou nele, no meu grupo de estudo diário, a gente está nesse capítulo, a gente estuda uma prece por dia, é muito legal. E quando eu fui ver o estudo dessa semana, prece, eu falei, opa! E para o ano que vem eu escolhi falar bastante sobre esse capítulo, quer dizer, tudo fechou, tudo dentro da perfeição do universo. O nosso Pai falou também, a oração resolve muitas coisas. Rezar para Deus que aconteça o melhor. Olha a lei divina aí. A gente pode mudar a lei divina? Não pode. Então a gente vai pedir, Deus, não quero mais que ele passe o karma dele. Não pode. A lei do karma existe. A gente tem que, né, recuperar aquilo que a gente desarmonizou, né? Mas a gente pode pedir que aconteça melhor para ele.
sem querer mudar o destino de ninguém, né? De encarnados e desencarnados, e também para os espíritos sofredores. Então, esse estudo de hoje, eu peço o auxílio de todos vocês, para que a gente possa passar para todos esses espíritos que foram trazidos hoje daqui, para entender essa ferramenta maravilhosa chamada prece, para que eles levem essa mensagem e que elas fiquem bem fortificadas no caminho deles. E nosso Pai disse também, aquele que ora é o que mais se beneficia. Ele sempre fala isso nas senzalas aqui. Então, a gente vem... A senzala é uma oportunidade para aprender a orar, né? Então, isso falou isso na senzala. Então, o estudo antes da senzala é sempre voltado para isso, é muito bacana. Então, se aquele que ora é o que mais se beneficia, oremos. Não vamos perder a oportunidade. Sempre que a gente puder, a gente se apresenta para a prece, a gente faz a prece, né? E para o plano espiritual que está aqui, se a coisa está difícil, ora. Quantos livros nos dizem, aquele livro Memória de um Suicida, como é que era o nome dele? Me esqueci o nome dele. Na hora que ele falou, Mãe Maria, me ajuda, ele foi resgatado imediatamente. A primeira hora que ele orou, olha só, ele passou anos e anos ralando no umbral. Ele orou uma vez e foi socorrido. Olha só que ferramenta maravilhosa a gente tem. Mas ele estava sozinho nessa oração? Ou será que tinha alguém em algum lugar que gostava dele, que mandava uma energia para fortificá-lo? Né? Aí fica a pergunta. Então oremos. A prece é a grande magia da vida, disse Pai Miguel. Então vamos fazer magia a nosso favor. Vamos entender isso. Magia para nós. Oba! Que bom que a gente possa fazer essa magia para nós, numa coisa tão simples, de se interiorizar e falar com o Pai. E quem está sofrendo? Vamos fazer também para essas pessoas. Vamos aproveitar, quando a pessoa que senta aqui for fazer a prece, a gente se concentra junto e ajuda a emanar todas aquelas palavras, porque com certeza 200 rezando junto vai ser muito mais forte do que apenas um. Que mais? E Pai Miguel falou também, prepara a sua cama, você vai deitar novamente nela. Ou seja, nós estamos aqui. A gente tem essa oportunidade de usar essa ferramenta de oração, de usar a nossa fé, de usar a nossa certeza para ajudar um monte de gente. Porque a gente vai voltar uma hora. A gente vai precisar que alguém nos fortaleça também, que reze por nós, que nos mande aquela energia que nós necessitamos para, de repente, irmos à resignação, né? E a gente falou 3 vezes seguidas aqui sobre a matemática divina, né? Da resignação que divide por 100 e da caridade que multiplica por 100. Então, se a gente aprende a rezar, tudo vai ficar mais suave na nossa vida. Nós não vamos mudar a lei divina. Nós desarmonizamos, vamos ter que harmonizar. Mas vai ser com muito mais suavidade. Tudo isso através dessa ferramenta maravilhosa. Então, prepare a sua cama. Você vai deitar novamente nela. Lei de retorno. 1 hora nós vamos precisar. E aí? A gente fez o nosso depósito ali de oração para nos beneficiarmos. E Dona Maria Padilha falou, estar na Terra é uma oportunidade ímpar e muito importante. Valorizar a matéria vivendo os ensinamentos do Criador. Então, realmente, ela estimulou que nós vivamos, que nós aproveitemos a nossa vida, mas ela não nos tirou a responsabilidade de que a gente tem que viver esse ensinamento. Ninguém está aqui a passeio. A Terra não precisa ser um sofrimento, mas nós temos compromissos. Nós firmamos compromissos lá em cima. E agora a gente tem que, como disse o Pai,
né, abrir o nosso centro espírita, porque senão depois quando voltar, isso no caso dele. O nosso é outro. O que a página que o pai leu disse? Me ajudar aqui. Não existe ser inútil, tá na Fonte Viva, lição 130. Então todos nós temos o nosso compromisso, o nosso ensinamento com o Criador. Então vamos lá, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, né? Então os espíritos, eles reclamam, eles querem, eles pedem para a gente, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Ou quando alguém liga para a gente fica feliz, e a gente está em casa, no bom, no ar-condicionado. Imagina um cara que está lá no meio da lama, sofrendo, quando alguém manda uma oração para ele, quando chega esse bálsamo com alento para ele. Então, é uma coisa para a gente pensar fortemente, né? Entretanto, a prece tem sobre ele ação mais direta. Olha tudo que a prece faz. Reanima, incute-lhe o desejo de se elevar, pelo arrependimento e pela reparação. Ele entende, cara, eu errei, agora eu tenho que consertar a besteira que eu fiz. Olha que maravilha. Possivelmente desvia-lhe do mau pensamento, né? de querer vingança, de querer de revolta. A prece vai chegar, vai acalmar ele o anjo guardião dele, os mentores vão poder se aproximar dele para cuidar dele. E às vezes foi uma prece, um nome que a gente botou na senzala, um nome que a gente botou aqui. Então, olha a importância. E que no dia a dia, às vezes, outro dia eu me peguei, várias semanas sem botar nenhum nome na caixinha. Eu falei, gente de Deus, eu tenho uma ferramenta, um portal de benefício aqui e não uso, né? Então, ó, céu e inferno, ele fala muito disso, porque o céu e inferno fala de onde a gente vem e o que a gente vai encontrar do lado de lá, né? Dá todas as regras de como a gente viveu aqui, o que a gente vai encontrar do lado de lá. E o item 19 fala assim, pessoas há que não admitem que a prece pelos mortos, porque segundo acreditavam, a alma só tem duas alternativas. A gente sabe que não é assim. Nós somos espíritas há muito tempo, estudiosos há muito tempo. Mas será que todo mundo que foi trazido para cá tem esse entendimento? Foi por isso que eu entendi por que a gente tinha que falar do jeito que está no livro. Para que todos os espíritos que foram trazidos aqui, eles entendam que não é só céu e inferno. Quantas e quantas encarnações nós vivemos com essa crença? Será que realmente nós já conseguimos demover todos esses séculos e séculos de cristianismo controlado das nossas vidas? É uma coisa para pensar. Pois se só existir céu e inferno, a prece parece inútil. Se o cara está no inferno, não vai sair de lá, para que eu vou rezar para ele? Se está no céu, está bem, então também não precisa. Mas a gente sabe que não é assim, né? Sem discutir o valor dessa crença, aceitemos que exista as penas eternas e irremissíveis e que nossas preces sejam impotentes para mudar a situação. Tá, então é só céu e inferno, vamos supor, né, que a nossa prece não possa mudar nada. Perguntamos se, nessa situação, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? O que é réprobo? Eu falei, vou tirar essa palavra daqui. Aí quando eu fui olhar no dicionário, eu vi que não dava para tirar. É aquele que foi excluído da sociedade, que demonstra perversidade ou maldade, detestado, que foi condenado por Deus. É o significado dessa palavra. Mas olha só, tais preces, por mais impotentes que possam parecer que fossem, para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade, capaz de abrandar-lhes o sofrimento? Piedade, caridade, compaixão,
Eu lembro do estudo que o Rômulo fez sobre a caridade, que estudo maravilhoso. Até hoje ainda tem papelzinho que eu fui anotando. A piedade, ela é semelhante à compaixão, é diferente da pena. Quem sente pena é orgulhoso, vaidoso, acha que eu sou melhor que a Michele. Ah, coitadinha da Michele. Não, eu tenho que ter piedade, tenho que ter compaixão, tenho vontade de educar, de orientar, de consolar, de dignificar. A pena é justamente o contrário, muito associada ao orgulho e à vaidade. Então, que a gente possa usar a prece com esses objetivos de educação, dignificação. Na Terra, quando um homem é condenado à galera perpétua, lembra das galés, né? Amém. Quantas encarnações a gente não deve ter passado por essa situação? E só tinha 2 caminhos depois que você entrava para a galera. Era remar até morrer e o caminho era o mar, que te jogava no mar e pronto, acabou. Você nunca mais ia sair dali. Ser condenado à galera era eterno. Não tinha, vai cumprir 3 meses na galera, não tinha isso. Quando mesmo não haja a mínima esperança de se obter para ele perdão, será defesa uma pessoa caridosa e carregar os grilhões para aliviá-los o peso destes? Será que mesmo uma pessoa que a gente acha que não tem jeito, ele vai ficar naquela situação? Não é justo que nós oremos por ela, que nós irradiemos boas intenções para aliviar aquele sofrimento, né? Que a gente possa fazer alguma coisa para ajudar. Aí eu lembrei dessa passagem de Simão, o Cirineu, né? Simão de Cirene, que ele estava vindo do campo, indo para sua casa. Quando ele passou, foi a hora que Jesus caiu, não conseguia mais carregar a cruz, e o soldado romano chegou para ele e falou: ajuda ele a carregar a cruz. Ele falou: não posso, porque eu tenho um compromisso na minha casa, estou indo para lá. Aí o romano ameaçou bater nele e ele não teve jeito, ajudou Jesus a carregar a cruz até o Gólgota, e chegando lá ele falou: Senhor, eu sei que tu és justo, mas eu tenho uma filha em casa que tem problemas e eu estava indo para casa para ajudá-la. Aí Jesus falou: vá para a sua casa. E quando ele chegou em casa, o que tinha acontecido? Quem conhece essa história? A filha dele era cega e muda. Ela estava enxergando e falando quando ele abriu a porta. Então, coisas assim que a gente acha que atos que a gente faz, ele até estava com vergonha, falou: mestre, desculpa, eu sei que você é justo. E o simples fato dele ter ajudado, dele ter feito a coisa, até por outro motivo... E carregou a cruz. Ele carregou a cruz. Que mais? Alguém atacado de mal incurável deve ser, por não haver esperança nenhuma de cura, abandonado sem lhe proporcionar qualquer alívio. É justo a gente fazer isso? A prece pode fazer isso. Então, de qualquer distância, a qualquer momento, a gente pode usar a prece como isso. Entre os condenados pode ter um amigo, né? Dentro da galera ali, a gente podia ter um pai, uma mãe, um filho, não havendo, segundo credes, né? Que a gente já creu várias vezes, que a prece nem sempre era eficiente. Possibilidade de ser perdoado. Recusariam lhes dar um copo d'água para aliviar a sua sede? Então a prece é esse copo d'água. Acreditem, aqui ainda botei um copinho de papel para fazer propaganda da reciclagem. Então, a gente já está trabalhando. Isso seria cristão? Né? Seria cristão a gente pensar isso? Que a gente não pode ajudar uma pessoa porque a gente julga ela já boa ou eternamente condenada? O que a gente aprende na senzala todo mês? Que se a nossa mãezinha já é um ser de luz, não precisa mais da nossa prece, na verdade, ela está segurando as nossas barras, a nossa prece vai ser usada para outra pessoa que precisa, né? Uma crença que petrifica o coração e é incompatível com a crença de Deus, que põe na primeira categoria os deveres
dos deveres, o amor ao próximo. Olha o slide 18 que eu falei. Espíritas, amai-vos. Então tudo gira em torno desse amor. Então a gente vai dizer que Maria Teresa, que Vó Dulce, que tudo que elas fizeram não valeu de nada, porque aquelas pessoas não têm mais jeito, vão morrer na rua, e muitos morriam mesmo, ela alimentava num dia, no outro estava morto. Mas será que esse bálsamo que ela proporcionou para aqueles momentos não foram importantes na vida daquele espírito? A gente pode pensar isso. A não eternidade das penas não significa que não há uma penalidade temporária, por não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda bem e o mal. Então a gente já sabe, a pena não é eterna, né? Mas, independente da penalidade, mesmo que ela seja temporária, a gente tem que, né, restaurar aquilo que a gente bagunçou. A gente tem que botar no trilho o vagãozinho que a gente tirou. Não tem jeito. Porque o bem e o mal são conceitos que a gente já compreende e a gente sabe que vai ter que reharmonizar. A gente vai reharmonizar como? A gente vai ver aqui. Ora, negar neste caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação. Pô, a gente acredita tanto que a gente é beneficiado pelos nossos guias, mentores, pelas guias dos outros que vêm aqui nas sessões, tudo isso. A gente vai negar isso do encorajamento, dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos, né? Aquilo, retirar algo de dentro de onde estava, pondo para fora. Então essa fé que a gente tem certeza que quando a gente reza, a gente está sendo beneficiado e beneficiando alguém. Da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se baseiam numa razão mais específica, né? Item 20. Outros acham, como o pai falou, da imutabilidade da lei. As leis de Deus são divinas, eu não vou conseguir mudar com uma prece, com uma oração. Mas é isso que o Evangelho ensina pra gente? Que a gente vai mudar a lei divina? Claro que não, né? Outros se baseiam numa razão mais específica, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Então tem espírito aqui dentro dessa sala hoje que acha que não adianta rezar, porque falaram para ele há 300 anos atrás que ele é um pecador e quem é pecador vai para o inferno e não tem mais jeito. E hoje ele está recebendo essa mensagem. Opa, quer dizer que não é assim? Que tem gente orando por mim? Será que eu posso então tentar captar essa oração para me fortalecer e a partir de agora eu usar um caminho diferente desse que eu escolhi para mim, que é simplesmente estacionar? Isso era Deus da primeira revelação, da revelação de Moisés. Nós não estamos mais na primeira revelação. Há nesse modo de se raciocinar uma ignorância da lei sobre a penalidade futura. Então muita gente não sabe, está sabendo agora, está aprendendo agora, que não é assim. Eu tenho possibilidade sim de sair dessa situação. Essa lei reveladora, revelada hoje pelos Espíritos do Senhor, que é a terceira revelação, que são o nosso contato com o plano espiritual, que é a obra de Kardec, todas as obras espíritas que chegam nas nossas mãos, essa terceira revelação. Essa lei revelada hoje pelos Espíritos do Senhor, quando o homem está maduro para compreender que está conforme ou contrário aos atributos divinos. Então hoje a gente já tem condição de entender tudo isso. Mas quantas vezes nós passamos? Lembra do caso que eu contei no último estudo? Que o médium conseguiu regredir 15 mil anos e essa era a primeira encarnação que ele estava trabalhando para a luz. Isso não quer dizer que em alguma encarnação ele não foi bom, mas era a primeira vez que ele estava trabalhando para a luz, fazendo um movimento
para apoiar o plano espiritual. Então, né, a gente realmente é lento. Isso aqui é ensinamento da terceira revelação, que é Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, o Espiritismo vem nos dar essa força. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É inútil todos os desejos de melhorar. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Então, vamos sair dessa. Nós não estamos condenados a permanecer perpetuamente no mal. Se a gente mudar, se a gente quiser pelo nosso esforço mudar isso, a gente consegue. E a gente pode começar hoje. E se a sua condenação foi por determinado tempo, quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Né? A gente fala, mas tá, o cara errou um monte de vezes, ele vai melhorar agora, sim, só porque foi para o umbral várias vezes? Né? A gente fala da saidinha de Natal, né, que o pessoal sai, rouba e volta para a cadeia. O Espírito faz isso também. Existe essa situação, mas quem poderá dizer que exemplos muito de condenados na terra saem da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? Mas é esse trabalho que a gente vai fazer, para deixar de ser mau. A gente vai voltar, mas a gente tem condição de sair dessa situação. E a lei de Deus é mais previdente, sempre justa, não estabelece pena, seja qual for, duração alguma. Ela se resume assim. Então esse capítulo, olha como é interessante, nós estamos falando de um capítulo de prece, e até agora a gente não rezou nada. Ele só explicou as coisas. E esses ensinamentos vêm assim. Aí vamos para o 21, o último item. O homem sofre sempre as consequências de suas faltas. Não tem jeito, isso é lei divina. Isso não tem como mudar. Olha só que interessante esse desenho. Né? Eu jogo para cá, esse joga para lá, esse joga para cá. Eu não estou jogando, então eu estou recebendo. Não tem como a gente se harmonizar se a gente não entender esse conceito. A gente sempre sofre as consequências das nossas faltas. Então, se eu estou sofrendo, eu tenho que parar para pensar, opa, o que eu estou fazendo para que essas coisas ainda cheguem em mim? Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem correspondente punição, ajuste. A gente pode mudar essa palavra de punição para ajuste. E a gente lembra o que a mãe Bel falou no estudo dela, que ficou muito firme para mim. Vamos pelo menos parar de fazer causa. Se a gente não consegue ainda limpar toda a sujeira que a gente fez, vamos pelo menos parar de jogar no terreno dos outros, que assim a gente vai parar de receber. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta, né? Terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, sentido contrário. Isso não tem jeito, né? Se eu dei R$1, eu recebo R$1. Se eu não usar a matemática divina, como eu falei. Se eu dei um tapa, eu vou receber um tapa. A não ser que eu faça muito bem para não receber esse tapa lá na frente, que eu compense essa energia do tapa. Né? Então existe essa lei do retorno. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Então, o que a gente tem que fazer? Parar para pensar, seja nesse plano ou no plano espiritual. Opa, se eu estou aqui, eu tenho que parar, pensar, né? Entender que existe um Pai e que esse meu penar, esse meu sofrimento, né? Que as preces estão tentando exaustivamente me auxiliar, só depende de quanto tempo eu vou levar para retorno à senda do bem. A pena dura quanto a obstinação no mal. Dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua. Então existe uma pena perpétua? Se eu não quiser mudar nunca, que não é o caso, né? Porque ninguém aguenta sofrer a vida toda, né? Se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. E eu sempre falo aqui, eu li no livro alguma coisa
dizem que Jesus não é um espírito tão antigo, que ele é um cara que sempre aprendeu rápido. Isso é que é passado para a gente. Então, a gente pode acelerar ou atrasar o nosso crescimento. Acabando. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Então, que a nossa prece alcance as pessoas, para que as pessoas tenham força, né? Harmonia para clamar por esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Então não tenha dúvida, né? Se em 15 mil anos essa é a primeira encarnação que a gente está na luz, então a gente tem muito que trabalhar. A gente tem que ter essa consciência. A gente não pode ficar se fazendo de coitadinho, porque não vai dar certo, né? Pelo que o culpado se vê submetido a novas provas. Por que a gente está sofrendo? Porque a gente está passando por expiações para ver se a gente acorda. A partir do momento que a gente acorda, a gente não precisa mais passar por expiação. A gente vai passar por provas. E a gente viu que a gente está indo para um mundo de regeneração que não tem mais expiação, mas tem prova, né? A gente não vai mais poder falar, Ronald, você vai lá na marra porque eu quero que você aprenda isso. Não tem mais. O mundo de regeneração não tem mais isso, não. Aí eu vou falar, pai Luizinho, posso ir lá para ver se eu aprendi? Já é diferente, já é outro nível espiritual. O pessoal vai continuar aqui, mas mais para cá, porque dizem que o mundo que a gente vai é mais ou menos na fronteira ali entre o mundo primitivo. Que a gente vai não, que eu estou fora dessa. É mais ou menos ali na fronteira. Assim. Eu já comprei meu ticket de regeneração. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se de si mesmo. Então esse é o convite. Vamos nos salvar de nós mesmos como? Buscando o bem. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível. O que fui fazer? Como vou sair disso? Vamos começar orando? Fazendo uma prece? Pedindo força? Né? Lembra o Hulk, né? A namorada dele chegava perto, falava coisas boas para ele, mostrava amorosidade e ele voltava, se amansava. O que mais, esse é o penúltimo, o que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Vamos ter coragem para levantar, para admitir os nossos erros, para assumir que a gente tem capacidade e mudar. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se amparamos e animamos, em lugar de pedirmos a Deus que altere a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, a prece é uma caridade, nos aproxima da salvação. Desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Também temos umas referências ali para cruzar com a gente. Então, pessoal, que Deus nos abençoe e que esta semana possamos refletir sobre a pergunta: o que é um espírito sofredor? O que a gente pode fazer para ajudar um espírito sofredor? Será que a gente tem usado essa ferramenta em toda a sua possibilidade? E a gente lembra, né? Nossa querida Dona Nina ali, faz o terço, todas as terças às 20 horas. Gente, se vocês imaginarem, outro dia eu estava fazendo um trabalho e entrou uma falange de Nossa Senhora na sala e eu não entendi nada, só fiquei feliz. E no outro dia, no terço, veio a mensagem: viu por que a gente te visitou? Então, só o fato de eu estar fazendo o terço com a Dona Nina aqui, eu já estou sendo visitado por falanges de Maria, lá no sítio, lá no Amazoel. Então, olha que capacidade. Quanto tempo a gente fica ali, Dona Nina? 15 minutos por semana. Então, vale a pena, convido todos vocês. E dia 3 tem senzala,
vamos tentar estar presentes também. Obrigado.